Olá, amigos. Nós estamos aqui para mais um estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo no canal Espiritismo e Vida. E nós agradecemos, a presença, o carinho, a participação de todos aqueles que acompanham os nossos estudos ao vivo ou, mais tarde, quando podem, rever, a nossa gravação. Então, que nós possamos receber a bênção do alto e que estas reflexões possam nos trazer elementos, de compreensão para melhorar a nossa vivência, a nossa prática e o exercício da nossa espiritualidade. Nós hoje temos o capítulo 28, Nós estamos no início deste capítulo. Perdão, partilhamos aqui com vocês, então, o capítulo 28 é a coletânea de preces espíritas. Vejamos a importância, Allan Kardec, ele coloca vários capítulos falando da prece e para que as pessoas possam, para que nós pudéssemos ter acesso à oração de maneira plena. Ele nos deixa também uma coletânea de preces direcionadas para diversas finalidades. E neste caso, ele começa este capítulo indicando, nos dando aqui ah, a indicação de que vai começar por ordem, por indicação dos próprios benfeitores espirituais. Ele vai fazer uma análise da oração dominical que ele coloca como exemplo de prece, modelo, e como símbolo. Então, ele começa, ele vai falar, ele vai iniciar a parte que ele chamou de preces gerais. Nós veremos aqui que são preces que se destinam a várias finalidades. Ele vai nos dar exemplos de como orar por um amigo, como interceder por um doente, por um obsedado, por um obsessor. Enfim, nós teremos aí várias divisões. E nós temos, então, nesse início, ele nos diz, nesse prefácio, as preces gerais, oração dominical, ele nos diz o seguinte: os espíritos recomendam que, encabeçando esta coletânea, puséssemos a oração dominical, Pai Nosso, não somente como prece, mas também como um símbolo. E por que um símbolo, Um símbolo é aquilo que concentra em si uma, um conjunto de informações que são muitas vezes implícitos, que estão muitas vezes, nós tiramos do símbolo, nós inteligimos do símbolo uma multidão de consequências, podemos dizer assim. E, obviamente, que vindo, como as parábolas, por exemplo, são pequenas histórias que, na verdade, quando nós começamos a estudar, já temos milhares e milhares de páginas sobre a parábola do filho pródigo, por exemplo, ou do semeador, porque são inesgotáveis na sua riqueza simbólica, Então, vejamos a grandeza que tem o Cristo, concentrando nessas pequenas histórias essa multidão de consequências que nós podemos tirar. E a prece do Pai Nosso, a oração dominical, ela não é diferente, Ela é exatamente a mesma coisa. É uma estrutura da qual nós podemos tirar uma infinidade de consequências e inteligir, digamos assim, vários elementos para a nossa espiritualidade. Então, diz Allan Kardec,
de todas as preces é a que eles, os espíritos superiores, colocam em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Cristo, seja porque pode suprir a todas, conforme os pensamentos que se lhe conjuguem, né? Então, notemos bem, porque Allan Kardec vai colocar, pela orientação dos espíritos, a oração do Pai Nosso, no início da sua coletânea de preces, como um símbolo da prece perfeita, da prece que resume todas as características que deve ter uma prece, se ela é, né, enunciada, se queremos ter um modelo de prece perfeito. Então, ele certamente, quando os discípulos pedem a ele, né, no capítulo 6 de Mateus, nós vamos ver essa solicitação. Quando os discípulos pedem a Jesus que lhes ensine a orar, é porque o mestre muitas vezes se isolava para orar, afastava-se do grupo, subia as montanhas e passava muitas vezes horas e horas em silêncio, em meditação e em oração. Os textos evangélicos começam com o retiro de 40 dias de Jesus em pleno deserto da Judéia, né? Então, nós vemos que o mestre desenvolveu, como é natural que fosse, um grande poder, né, através da oração. E ele, embora com todos os poderes dos quais deu mostra, ele sentia a necessidade de orar. E os discípulos, vendo isto, solicitaram a ele, né? Então, nos ensine, nos mostre como orar. E não poderia ser diferente, a prece que Jesus vai enunciar transforma-se no modelo perfeito das preces quando queremos nos dirigir, né, a nosso Pai Celestial. Então, nós vemos, né, que tanto o fato, inclusive, ela ser proveniente do próprio Cristo, isto é maravilhoso. Porque nós estamos orando, meus irmãos, quando oramos o Pai Nosso, nós estamos orando a mesma oração que Jesus orou. Nós estamos pronunciando as mesmas palavras na mesma sequência, né, na qual ele orou. Então, nós devemos lembrar disto quando oramos o Pai Nosso. Lembrar que nós, durante estes últimos 2000 anos, temos, né, como conjunto de toda a cristandade, nós temos repetido essa oração. Inclusive, nós sabemos que as palavras, pensamentos, emoções são ideoplásticos, né? Nós elaboramos no plano mental as imagens, as emoções que carregamos na alma. Então, imaginemos durante 2000 anos, nós temos orado o Pai Nosso, com diferentes emoções, em diferentes línguas, em diferentes tonalidades, com diferentes propósitos, mas é a mesma oração. Então, quando nós começamos a orar o Pai Nosso, nós nos conectamos por força das leis de afinidade e de atração a essa massa mental positiva, né, luminosa, que está impregnada no planeta de todos aqueles que nestes 2000 anos oraram, né, esta prece ensinada por Jesus. Então, o fato dela provir do Cristo é um elemento fundamental, né, para que nós a tenhamos como primeira oração e como modelo de todas as orações. E ele diz na sequência, né, ela pode suprir a todas, porque ela pode ser o modelo de prece, né? Nós podemos orar o Pai Nosso para todos os propósitos. Allan Kardec vai nos dar uma série de preces para diferentes propósitos. Mas se para todos esses propósitos nós utilizássemos o Pai Nosso,
estaria tudo certo, né? O importante, ele vai nos dizer na sequência, e já nos disse nos capítulos precedentes, que é o sentimento que nós ligamos, que nós conectamos à oração, que vai determinar a sua capacidade de ação. Então, notemos que ele diz: é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Então, nós notamos que esta oração, ela é realmente um modelo, né? Porque ela nos faz, ela é uma obra de prima de concisão. Jesus conseguiu colocar num conjunto de frases muito simples, muito didático, numa sequência muito bonita, tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos, né, a possibilidade de orar com perfeição, definindo nesta oração os nossos deveres para com Deus, né? Nós o chamamos de Pai Nosso, depois nós dizemos que seja feita a sua vontade, né? Os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo, né? Então, os três elementos estão conjugados. E nós lembramos, né, quando interrogado sobre o que deveríamos fazer para ganhar o reino dos céus, Jesus disse exatamente essas três dimensões, né, da nossa do amor para com Deus, acima de todas as coisas, acima de todas, com todas as nossas forças, com todo, né, o nosso espírito, e amar ao próximo como a si mesmo. Então, nessa prece, ele volta também a essa estrutura. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida, né, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e o princípio da caridade. Quem adiga a intenção de alguém pede para este o que pediria para si. Então, contudo, nos diz Allan Kardec, em virtude da sua brevidade, o sentido profundo que encerram essas poucas palavras acaba escapando à maioria das pessoas. Então, nós vemos que muitas vezes nós começamos, justamente pela simplicidade e pela concisão, nós temos uma tendência a repetir, sem prestar atenção nas palavras, no sentimento, né? E quando nós oramos esta oração, nós temos que procurar sentir o fundo das palavras. E é isto que Allan Kardec vai fazer quando vai explicar frase por frase do Pai Nosso. Nós vemos aqui na sequência, por exemplo, ele vai começar com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, né? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim, né, sucessivamente, ele vai tratar e explicar cada uma destas sentenças, de modo a que nós possamos, quando orarmos, lembrarmos destes elementos que o codificador nos deu. Então, por exemplo, né, rapidamente, porque um outro companheiro vai fazer isso, queremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade, a harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas, etc, etc. Então, quando nós oramos e nós falamos, Pai Nosso, neste Pai Nosso tem que estar todo o conjunto destas emoções, deste respeito, desta admiração, desta submissão que temos que ter em relação a nosso Pai Celeste. Então, imaginemos Jesus pronunciando Pai Nosso, meu Pai, na verdade, né? Ele poderia dizer com toda a autoridade, meu Pai, né? Então, nós vemos que a nós ele ensinou, né? Digam Pai Nosso, porque neste próprio ato de dizer Pai Nosso, nós já fraternizamos com toda a humanidade.
É belíssimo. Então, o mestre ele ensina com uma beleza, com uma precisão, com um amor, com uma bondade inigualáveis. Não há oração mais bela, né, que o Pai Nosso, pela sua concisão, pela sua perfeição, pela sua estrutura. Mas nós vamos perdendo com o tempo o sentido das palavras, porque elas são simples e fáceis de repetir. Então, com o tempo, nós vamos esvaziando a prece do seu sentido. O que Allan Kardec quer fazer não é só colocá-la como um exemplo, um modelo, um símbolo, mas ele quer explicar para que nós possamos reencontrar o sentido que está por trás, né, destas palavras. Então, ele nos diz, daí vem, né? As pessoas dizem essa prece geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se ache condicionada ao número de vezes que seja repetida. Então, nós temos na Igreja Católica, por exemplo, o hábito do rosário. É um hábito belíssimo, né? Uma prática muito bonita, a oração feita, né, com o rosário, e nós vemos que tem, né, a versão maior e a versão menor, com 50 preces, né, Ave Marias e os Pai Nossos e tudo mais, e as visualizações. Mas algumas pessoas acham que é a repetição, né? Quantas vezes você repete? E não é isso, né? A doutrina vai nos explicar que a oração deve ser, o importante da oração é o sentimento, nem mesmo as palavras. Por isso nós podemos usar o Pai Nosso, porque Jesus já nos deu as palavras. Nós temos, no entanto, que conectar com o sentimento adequado, senão ela fica vazia, né? Não são por repetir 3, 9, 7, 27 vezes, não importa, né? Que isso vai ter efeito. Então, para preencher esse vazio que fica, né, no pronunciar as palavras sem ter o sentido, é que ele vai fazer a explicação do texto, né, e vai desenvolver essa explicação de modo a que nós tenhamos acesso aos elementos reflexivos necessários para compreender o que Jesus falou. E é lógico que nós poderíamos ainda ir muito mais longe, porque se pegarmos na história do cristianismo, nós veremos grandes mestres da espiritualidade que também comentaram o Pai Nosso, que nos deixaram as suas reflexões sobre ele. E é muito bonito que os espíritos que orientaram a codificação digam a Kardec, né, olha, coloque o Pai Nosso como primeira oração, como modelo, como símbolo, mas explique para que não seja ainda confundido uma vez mais com uma prática vazia de repetições, né? Nós não precisamos, não é uma questão de repetir, é uma questão de conectar a cada frase da oração o sentimento que lhe acompanha. Nós, quando dizemos estas palavras, devemos entender que é preciso fazer esse exercício continuamente, né? Nós não precisamos orar mais nada aqui, né? Se nós orarmos só essa oração, já estará tudo certo. Embora, né, o próprio Kardec vai nos dar exemplos de outras formas, mas ele vai dizer todas estas aí derivam desta, né? E prestemos atenção que ele vai sempre explicar as orações, e ele vai dizer sempre que nós devemos, né, nos referir a Deus, que nós devemos nos corrigirmos, que nós devemos, né, sermos benevolentes e caridosos com o próximo. Todas as preces vão ter esse símile com o Pai Nosso, né, o reconhecimento da grandeza divina, etc.
Então, meus amigos, nós vamos vendo que oração não é uma coisa que se faz e que se obtém os resultados mais concretos do dia para a noite. E é aí que muitos de nós perdemos a oportunidade de entender a grandeza da oração, esse instrumento maravilhoso de comunhão com o Pai. Qual é o instrumento que nós temos para comungar com a força divina? É a oração, né? É essa força, é esse poder que Deus nos dá de estarmos em contato, né, com o pensamento divino que permeia o universo, como nos explicam os benfeitores espirituais. O pensamento de Deus permeia o universo. Ele está em tudo no universo, mas é uma frequência de alto nível. Então nós precisamos praticar. Praticar. As pessoas às vezes dizem: a oração não funciona. Não funciona porque nós lembramos de orar só quando estamos aflitos, não desenvolvemos a prática, e aí queremos que ela funcione, né? Você não nunca liga para uma pessoa, e aí quando você precisa ligar, você não acha o número, você não tem certeza se o número é o certo, né? A nossa relação com Deus ficou um pouco desse jeito, né? Nós nunca falamos com ele, aí quando acontece algo e nós precisamos falar, nós não sabemos como fazer. Então é importante que nós desenvolvamos a técnica. Por isso, Allan Kardec vai explicar o que nós devemos ligar às palavras como sentimento. E uma vez que nós começamos a fazer isso, nós vamos vendo que vai ficando cada vez mais fácil. Ao ponto que quando a pessoa diz, né, ela para e diz, Pai Nosso, todo o sentimento que ela tem na oração já se instala e ela já entra em conexão. Então aí a oração começa a ter efeitos. Aí ela começa a produzir os resultados que ela pode produzir, né? E os resultados, as consequências da prece são maravilhosos, são maravilhosos. Ela nos dá serenidade, ela nos dá força, ela abre a nossa intuição para a ação dos nossos benfeitores espirituais. Ela nos permite ter discernimento, ver as coisas com clareza, olhar para os problemas e saber o que fazer diante deles. Mas tudo isso só vem com a prática, né? Não é, eu vou repetir essa oração e vai acontecer tudo isso. É a prática, né? Porque você tem que conectar um sentimento com um grupo de palavras, né, e com a força da sua emoção para enviar isto, né, às esferas espirituais. Os espíritos nunca nos deixam sem respostas, o Senhor nunca nos deixa sem respostas. Mas até isso nós devemos pedir na nossa oração, que nós tenhamos compreensão para entender a resposta. Porque às vezes a resposta é não, né? E nós queremos forçar as coisas. Imaginamos que algo seja o melhor para nós, mas nós não temos certeza. Então, meus amigos, tenhamos esse bom senso, né? Esse equilíbrio. Aprendamos com os escritos do codificador, esta obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e este capítulo belíssimo, né? Que é a coletânea de preces, e procuremos desenvolver a técnica, né? A prática do Pai Nosso, a tal ponto que no momento em que nós pronunciarmos uma frase, todo o sentimento que está envolvido naquela frase vai despertar em nós essas emoções sublimes, né? E vai atrair os espíritos superiores que virão, né, nos auxiliar, nos amparar, nos socorrer. Bom, nós não vamos nos prolongar muito mais do que isto, porque não queremos entrar nas falas dos nossos irmãos que virão após, mas nós destacamos sim que esta oração é de um poder extraordinário, né? Aprendamos a orar o Pai Nosso. Criemos o hábito de orar o Pai Nosso.
E à medida que vamos adquirindo e vamos conectando as palavras à força dos sentimentos que lhes correspondem, nós vamos percebendo o vigor, a intensidade que a oração ganha para nós. A oração, meus irmãos, ao nos colocar em contato com o poder divino, ela está abrindo para nós a possibilidade de receber as bênçãos divinas, as concessões do amor divino para a saúde, para o equilíbrio e ou para alguém que nós queiramos, a quem nós queiramos direcionar a nossa prece. Então aproveitemos, né? A doutrina espírita é belíssima neste aspecto porque ela nos explica como a prece funciona. E quando lemos na Gênese a previdência divina, nós entendemos perfeitamente que estamos todos conectados ao nosso Criador. É inevitável, né? Nós não estamos separados de Deus. E o pensamento divino nos mantém, nos alimenta, nos sustenta. Então, quando nós começamos a perceber isto, nós vamos entendendo que é possível sim falar com nosso Pai, é possível sim sentir a presença de nosso Pai, né? E usar esta força divina poderosa para produzir efeitos e mudanças na nossa vida. Então, queridos amigos, nós finalizamos então a nossa introdução, né, ao Pai Nosso. E o início desse capítulo das preces gerais, dessa parte do capítulo da coletânea, né, as preces gerais, e convidamos a todos para que estejam conosco na próxima semana com um outro amigo, uma outra amiga que estará trazendo, né, as reflexões dos próximos itens. Um grande abraço, que Jesus abençoe, ampare, né, e nos proteja a todos. Até a próxima.